De todos. Meu nome é Lucas e eu vou dar prosseguimento à nossa segunda aula com o alfabeto turco. Então vamos lá. O alfabeto turco ele é composto de 29 letras e ele é um alfabeto perfeitamente fonético, sendo que cada letra é associada a um único som e cada som é associado a uma única letra. As letras do alfabeto turco são A, B, C, Ç, T, E, F, G, yumuşak G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, C, X, T, U, V, Y, Z. A musiquinha do alfabeto turco, então, fica, vou passar um pouco de vergonha. A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, V, Y, Z. İşte güzel alfabe. Oba, vamos lá. Então, a primeira letra do alfabeto turco é o harf A, que possui som equivalente ao português, como em casa. Alguns exemplos de palavras com harf A incluem ad, nome, adam, homem, ayı, lua ou mês. Próxima letra, harf B, possui som equivalente ao português, como em bala. Alguns exemplos de palavras com harf B incluem bira, cerveja, beyaz, branco, Brasília, Brasil. Próxima letra, harf G, que não é C. Ela possui som equivalente ao português, como em Djibouti. Nesse caso, um bom exemplo de som harf G no português do Brasil é, principalmente nos dialetos do Sudeste, é quando a gente junta a letra D com a letra I. A gente faz, por exemplo, fala dia. É o mesmo som do harf G no turco. Então, muito cuidado, não é C, não é can, não é Sibuti, não é Sep, é Can, Tibuti, Jep. Can, alma, ou querido, ou querida, porque o turco não tem gênero. Djibouti é o nome do país da África. E Jep, que significa bolso. A próxima letra, harf Che, que também não é o C cedilha que nós temos no português, vai possuir o som equivalente ao português como em Tchequia. Então, se você ver um C cedilha, não vai ser Sequia, não vai ser Cicolata e não vai ser Sosuca, ok? Então vai ser Tchequia, Tchequia, Chicolata, chocolate e Çocuk, criança. E nesse caso, você vai ver o C cedilha começando com palavras, sim, que ele é uma letra completamente normal. Próxima letra, harf D, que possui som equivalente ao português como em dado. Alguns exemplos de palavras com harf D: Deniz, Derya, Dalga. Deniz e Derya são sinônimos para mar e Dalga significa onda. Próxima letra, harf E, que possui som equivalente ao português como em rap. Alguns exemplos de palavra com harf E: evet, ekmek, erkek. Evet significa sim, ekmek significa pão e erkek significa homem. Por favor, não confundam as duas de baixo, porque é muito comum, ok? Próxima letra, harf F, que possui som equivalente ao português como em falar. Exemplos de palavras com harf F incluem fiil, verbo, fil, elefante e fiat, preço. Próxima letra, harf G, que possui som equivalente ao português, como em garrafa, como em Guilherme, nunca como em gelo, nunca com som de J. Então, sempre ga, ge, gi, go, gu. E alguns exemplos de palavras com harf G incluem garip, estranho, gerçek, real, e garçom, que significa garçom. Então, a letra do alfabeto turco, harf yumuşak G, talvez uma das letras mais chatas do alfabeto turco. Yumuşak G significa G suave. E na prática, o som do yumuşak G é como uma pausa vocálica. E isso vai acabar causando um prolongamento da vogal anterior. E como yumuşak G está intimamente ligado à vogal anterior, ele não possui um meio com som próprio e você nunca vai ver ele começando a frase, a palavra. Nunca vai ver uma palavra começada em yumuşak G. Então, vou tentar dar alguns exemplos sonoros do Xavier. Aat é árvore. Curbá, 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 sapo. E doa, 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 natureza. No caso de Aat e curbá, como a letra entre o Muxaque é a mesma letra, harf a gente fica de bom gosto prolongar a vogal anterior. No caso de doá, como as vogais são diferentes,
você pode só ignorar aí a presença de Mushague e falar doá direto. Inclusive, existe o presidente da Turquia, famoso camarada chamado Erdogan, e o nome dele possui um Shakir, e a gente sempre vê jornalista pronunciando Erdogan, Erdogan, Erdogan. Não, Erdogan, Erdogan. Não sou muito fã dele, mas enfim, fica para vocês a parte política. A próxima letra, harf re, que possui som equivalente ao inglês, hot. Então, alguns exemplos de palavras com harf re, perdão, harf, hasta, doente, e hayır, não, que significa não. Próxima letra, muito chato também de traduzir, principalmente porque não tem som equivalente ao português. Eu li em algum lugar que ela tem um som aproximado de an em cânhamo, mas eu acho um pouco longe. Não tenho nenhuma dica para dar para essa letra, infelizmente, mas ela vai ter um som de é um pouco chato, é um som muito chato de fazer. Enfim, alguns exemplos de palavras com harf ıslak, molhado, büyük, que significa bigode, e kırmızı, vermelho. Talvez seja a letra mais chata de aprender no alfabeto turco. É uma letra muito comum e vale a pena notar que ela é um I normal, só que ela não tem pontos. Não tem pontos nem no I minúsculo e no I maiúsculo no português, geralmente nós não colocamos o ponto. Mas no I turco, se você vê um I sem ponto, significa que é o harf I, porque se tiver ponto, vai ser o harf I, que aí possui som equivalente ao português. Então note que o I maiúsculo no turco é pingado. E alguns exemplos de palavras que possuem harf I no turco, isim, que é sinônimo de nome, que nós vimos, perdão, isim, que é a tradução de nome, que é sinônimo de ad, que nós vimos lá na letra no harf A. Outros exemplos de palavras com harf I, Istanbul e Fade. Ifade é expressão, Istanbul, Istanbul. Próxima letra, harf G, que possui som equivalente ao português, como em loja. Harf G não é uma letra comum no turco. A gente vai ver ela principalmente em palavras expressadas, por exemplo, gimnastic, ginástica, ejderha, dragão, e Japão, Japão. Próxima letra, harf Q, que vai possuir o som equivalente ao português, como em casa ou em queijo. Lembrando que como o C do turco tem som de J, todo som associado a K, que é ki, ko, ku, vai ser associado ao harf Q. Por exemplo, kadın, mulher, kalp, coração, e kelime, palavra. Próxima letra, harf L, ou isso, harf L, que possui som equivalente ao português, como em loja, jamais como em final. Não, jamais como em final. A gente sempre vai falar o L no final da frase em turco. Alguns exemplos de palavras com harf L, lamba, lâmpada, istiklal, independência, e lale, tulipa. Próxima letra, harf M, que possui som equivalente ao português, como em maçã. Alguns exemplos de palavras com harf M incluem Mejnun, louco, Memnun, satisfeito e Alem, mundo. Vale notar também que é muito importante, e aí o brasileiro sofre na hora de fazer isso, porque o turco diferencia o M e o N no final da frase. Você precisa fechar a boca para falar Alem, Alem. Isso é muito importante e é um erro muito comum. Eu provavelmente vou errar diversas vezes aqui falando. Alem, Memnun. São diferentes, sons diferentes. Preste atenção nisso. É muito importante. Próxima letra, harf ne, que possui som equivalente ao português como em não. Alguns exemplos de palavras com harf ne, que significa que, nasıl, que significa como, e Nisan, que é o mês de abril. A próxima letra, harf o, possui som equivalente ao português como em ovo. Então, alguns exemplos de palavras com harf o, ocak, forno ou janeiro. Pode também significar família, mas esse significado não é muito comum. Outra palavra com harf o, doctor, médico, e ordu, exército. Inclusive a palavra do inglês tem origem no turco. E a palavra do português também, horda, tem origem no turco, ordo. Próxima letra, harf Ö, que possui som equivalente ao em francês, como em jeune, ou no inglês girl. Então, uma letra talvez um pouco difícil, mas a gente tem alguns proxies para chegar nela. Alguns exemplos tem ördek, pato, örnek, exemplo, e göz, olho. A próxima letra, harf P, que possui som equivalente ao português, como em pão. E aí alguns exemplos de palavra com harf P, patlıcan, que significa berinjela, pembe, que significa rosa,
No caso, a cor rosa, se for a flor rosa, a gente pode, sim, seria gül. E, no caso, pazar, que significa domingo. Har, re, e aí possui som equivalente no português, como em carro, então a gente sempre vai falar ra, re, ri, ro, ru. E alguns exemplos de palavras com harf re: restaurante, merhaba, olá, e renk, cor. Então, harf re. Próxima letra, harf C, que possui som equivalente ao português, como em saco. Alguns exemplos de palavras com harf C incluem sabah, sağlık, sulh. Sabah, manhã, sağlık, saúde e sulh, que significa paz. No caso, perceba que o LH no turco não vai virar lha, jamais, jamais. A gente vai falar sul, com o som do L e com o som do H. Próxima letra, harf she, que possui som equivalente ao português, como em chuva. Então, alguns exemplos de palavras com harf she, no caso, pode ser tanto chuva, xilofone. Esses sons que a gente tem no português com várias letras, o turco ele é muito inteligente, ele vai usar uma letra só. Então, nós vamos ter shafak, madrugada, savaş, guerra, sharap, vinho. Próxima letra, harf T, que possui som equivalente ao português também, como em tubo. Nós podemos, alguns exemplos de palavras com harf T incluem tamam, ok, tanrı, que significa Deus, e temiz, que significa limpo. Outra letra, harf U, que possui também som equivalente ao português, como em tuba. Alguns exemplos de palavra com harf U, usta, mestre, kutu, caixa, umut, esperança. E aí a irmã da harf U, possui som equivalente ao francês, como em musique ou tu, e aí a dica que eu posso dar para vocês fazerem essa letra, que eu recebi inclusive foi da minha professora de francês, é vocês podem pegar o harf I, letra I, e fazer um biquinho depois. I. Então é a dica do francês aí também, se alguém souber francês. E aí alguns exemplos de palavras com harf U incluem büyük, que significa grande, kötü, que significa ruim, e Türkçe, que significa turco. Nesse caso, somente a língua. Se for só turco, pessoa, você fala Türk. Próxima letra, harf V, que também possui som equivalente em português, como em vale. Harf V, alguns exemplos de palavras com harf V incluem vakit, que significa tempo, av, que significa caça, e hava, que significa ar. Próxima letra, harf I, que possui som equivalente ao português, como em iota. Alguns exemplos de palavra com harf I incluem yar, querido, e bom, e yumuşak, que significa suave. Eu acho que fica de bom gosto lembrar aqui também que o turco odeia vogais juntas. É muito incomum ver vogais juntas no turco. Então, eles sempre vão usar o Y para separar vogais. É muito comum, bastante comum. Então, essa é a principal, uma das principais funções do harfiye no turco. Outra, outra letra que nós temos no português é o harf Z, que possui som equivalente ao português como em zíper. Alguns exemplos de palavra com harf Z incluem zaman, tempo, zurafa, girafa e zafer, que significa vitória. Então, finalmente, o último tópico da aula de hoje, o acento circunflexo, ou düzeltme ini, e ele faz parte da língua turca para ou prolongar a vogal ou para suavizar a consoante anterior e assim distinguir palavras homônimas. Neste caso aí, temos dois exemplos. O primeiro é kar, neve, e kar, lucro. Kar, neve e kar, lucro. Nesse caso, a dica que eu posso dar é tentar colocar um som de Y quando tiver o acento circunflexo na alguma vogal. Nem sempre é assim, mas vai te evitar uma dor de cabeça. Vai dar para diferenciar. No caso de baixo, rala, tia paterna, e rola ainda. Rala, tia paterna, e rola ainda. No caso duas últimas palavras, nós temos rusgar, 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 vento. Se não tivesse acento circunflexo, seria algo como rusgar, rusgar. Como tem um acento circunflexo, fica rusgar, rusgar. No caso de mesela, se não tivesse acento circunflexo, seria mesela, mas como tem um acento circunflexo, fica mesela, mesela. Então, é um detalhe muito chato, muito sutil. Dá, os turcos vão saber perfeitamente. Eu vou errar algumas vezes, ah, mas é muito importante, porque nós estamos vendo que há a diferença entre lucro e neve. Depois nós vamos descobrir que esposa significa karı, e você não vai querer confundir esposa com lucro.
Ainda mais quando você estiver falando com alguém, né? Então é um pequeno problema. Ninguém quer confundir a esposa do outro com o lucro do outro. Então fiquem atentos a isso, tá? Então é isso. Obrigado por assistir essa aula. Na próxima aula, teremos uma aula de exercícios para a gente decorar bem a pronúncia das palavras do alfabeto e treinar em algumas palavras, alguns trava-línguas. Obrigado pela atenção e vejo vocês em breve. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.